Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. E terminou ontem em São Paulo o seminário A Relação Criança-Cidade, uma via de mão dupla. No encontro foi discutido como as crianças se comportam enquanto usuários da cidade, com necessidades, opiniões e contribuições que devem ser consideradas. As crianças trazem novas perspectivas para pensar a cidade, o seu planejamento e ações que possam contribuir aí com a melhoria da qualidade de vida e com a formação desses novos cidadãos. A gente conversa agora então direto de São Paulo com a Andréa Luizi, que é coordenadora técnica do projeto Toda Criança Pode Aprender, do Laboratório de Educação São Paulo. Tudo bem, Andréa? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo jóia, Cristiano. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter topado conversar conosco. Então, de que forma a gente pode começar aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre essa relação, né? Como é que as cidades podem influenciar na formação desses novos cidadãos? Bom, na verdade, as crianças aprendem a todo momento. O potencial de aprendizagem delas é imenso. E elas aprendem, inclusive, na interação delas com a cidade. Então, caminhar pelas ruas, por exemplo, é oportuno para múltiplas aprendizagens que ela pode realizar. Então, cabe à cidade, na verdade, qualificar essas aprendizagens que as crianças tendem a realizar. Veja que nem todas as experiências que elas vivem com a cidade são igualmente favoráveis para o seu desenvolvimento e para a sua formação. Então, a ideia desse debate é justamente se pensar em que medida a cidade pode tornar essas experiências das crianças cada vez mais potentes para a sua formação, para o seu desenvolvimento. Bom, nesse sentido é importante pensar então numa articulação aí, seja do espaço reservado da família ou a escola onde a criança frequenta, ou mesmo os parques que podem ficar próximos. De que forma essa articulação é importante então para que esse aprendizado seja mais efetivo? Na verdade, todas essas instâncias ali são necessárias para a formação da criança. Em todas elas a criança pode aprender e em todas elas é preciso que ela aprenda a exercer sua cidadania. As crianças têm um potencial muito grande, elas observam, elas têm coisas a dizer sobre o mundo que as cerca, elas têm opiniões sobre o que elas acham mais ou menos importante ali na interação delas com os espaços públicos. Então, quanto mais elas forem ouvidas, mais chance a cidade tem de oferecer a elas as oportunidades mais adequadas à sua formação. Bom, a gente sabe que um grande tema que preocupa muito nas grandes cidades, principalmente, é a mobilidade urbana, né? Isso afeta a vida de todos, os adultos que trabalham, também os estudantes. Agora, das crianças, sem dúvida, também afeta muito, não se pensa muito nisso, né, Andréa? Esse é um tema que está em debate no seminário, porque, veja, as cidades oferecem diferentes oportunidades e experiências para essas crianças. Então, a gente tem desde crianças que realizam longas caminhadas até chegar à sua escola, por exemplo, e que nesse caminho interagem com a necessidade de atravessar uma rua, de ter que tomar cuidado mesmo quando o semáforo está aberto para elas, de ter uma dificuldade de interagir com as pessoas, porque a questão da segurança se impõe. Por outro lado, você tem crianças que passam um período grande do seu dia dentro do carro, num trânsito intenso, e são duas experiências muito diferentes que a gente está apresentando aqui, duas experiências nas quais as crianças vão aprender muito. E o que elas estão aprendendo aqui? O que elas estão pensando sobre a sua cidade em situações como essas? Então, cabe à cidade pensar em todas essas instâncias e oportunizar para elas momentos cada vez mais importantes e efetivos de aprendizagem. Não importam as experiências sempre vão ser muito distintas, mas a qualidade dessas experiências é o diferencial que a cidade tem que considerar. André, tendo em vista então essas discussões que já aconteceram, inclusive no seminário, que avaliação foi feita durante o evento, de que forma então também tentar pensar em agrupar essas propostas, essas ideias e transformá-las em políticas públicas? Olha, na verdade o seminário tem sido interessante para se pensar na questão da relação da criança com a cidade, na relação da cidade com suas crianças, de diferentes pontos de vista. Então, nós tivemos a palavra de diferentes especialistas na área de saúde, na área de
educação escolar, em quem se responsabiliza por projetos recentes que dão voz às crianças. E, na verdade, a ideia de qualificar esse debate, de ampliar nosso olhar pelo tema foi realmente bem atingida. Acho que nós tivemos a oportunidade de conhecer até diferentes experiências ao longo de todo o mundo, né? Lógico que tem ali uma questão cultural, uma questão social em jogo, mas eu acho que são experiências diversas que permitem que a gente possa olhar para esse tema de um outro lugar, pensando em toda a responsabilidade que a cidade tem na formação das suas crianças. Sem dúvida. Andréa, muito obrigado por ter conversado conosco, então. Nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas agradeço muito. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Aproveita e mostra para você de casa também na internet. Você pode ter outras informações sobre essa discussão. Deixa eu colocar aqui o site para você, que vai aparecer aí na sua tela. Vamos lá. E o site está fechado. Deixa eu tentar aqui. Mais uma vez, programa ao vivo tem dessas coisas. Agora sim, todacriançapodeaprender.org.br aí na sua tela para você acompanhar outras discussões em relação a essa relação aí de como as nossas cidades podem influenciar para um melhor ensino das nossas crianças na formação cidadã também. todacriançapodeaprender.org.br. E na próxima entrada aqui do Conexão, a gente volta falando sobre timidez. Pois é, o nervosismo, as mãos tremendo, aquela fala travada. Quem é tímido sabe que essas sensações são constantes e também são obstáculos para a vida e também para a carreira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em casos extremos, a timidez pode ser patológica e se apresentar até como uma fobia social. E você em casa é tímido? Como lida aí com a sua timidez? Conseguiu contorná-la? Então mande aí desde já a sua participação para a gente no Facebook, no Twitter ou no nosso WhatsApp. As formas de contato aparecem aqui embaixo para você. E a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!